Oi, Virgínia, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão entrando nessa live. Essa é a nossa primeira Essential Live do ano. Doutora Maria Delmar está chegando. Eu vou te enviar um convite. Ai, ahá, voltamos. Olá, Boa noite, doutora Maria Delmar. É de noite agora, né? boa noite. Agora é de noite, sim. É de noite. Olá, Tarika. Um prazer estar aqui contigo. E vocês estão no inverno também, né? Nossa, estamos congelados. Estamos no inverno super rigoroso. Não habitualmente tão rigoroso. É mesmo muito rigoroso. Uau, uau. É. Então, para todos vocês que estão entrando nessa live, essa é a primeira Essential Live do ano. E para nós é uma honra receber a doutora Maria Delmar mais uma vez e na primeira live desse ano, né? Com um tema muito essencial que eu sinto para o momento que a gente está vivendo, para a vida. Eu ando tendo as minhas experiências e sinto que para a vida, né? O convite que eu quero fazer para vocês, né, é durante a live, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a temática que nós estamos trazendo, vocês podem escrever aqui, a gente vai estar disponível para responder algumas perguntas. A live vai ficar disponível no canal da Essential Life e também no canal da doutora Maria Delmar, para que vocês possam assistir novamente ou até mesmo compartilhar para quem possa se interessar por esses temas, né? E antes da gente começar, eu queria te perguntar como que está a situação em Portugal, como vocês estão vivenciando agora essa pandemia que não termina nunca, né? É. Bom, em Portugal começamos ontem, ou oficialmente hoje, melhor dito, desde a meia-noite de ontem, um novo confinamento. Portanto, os números dispararam, nossas estatísticas assim o dizem, os hospitais estão muito perto do colapso e tudo junto de um inverno muito rigoroso que junta as gripes sazonais clássicas, outras confusões e complicações de doenças não atendidas porque tudo colapsou com toda esta história do coronavírus e os contágios e, sobretudo, o medo que faz com que a parte imunológica também baixe e tudo que também tem a ver com o nosso tema. Portanto, tudo está unido a que o território do corpo não esteja nas melhores condições para fazer frente a algo tão exigente que não é só o vírus, sino é tudo o que envolve ao vírus e o próprio vírus em si. Não é? Portanto, neste momento estão as escolas ainda abertas e as universidades, mas o comércio fechou, muitas coisas fecharam, restaurantes, bares, há muitas coisas que nem sei se voltarão a abrir porque as pessoas estão entrando em falência, não é? Há uma crise económica muito grande. E eu falo de Portugal e mesmo assim Portugal está passando por momentos críticos, mas quando tu me perguntas de Portugal, é Portugal que obviamente me interessa porque eu moro em Portugal, mas meu coração fica dividido porque eu sou espanhola e então o que me chega de Espanha ainda é muito pior, porque eles têm um inverno e uma tempestade que se chama Filomena que passou por lá e está cortadas as estradas, aeroportos que não funcionam, tenho a minha família toda lá, então eh, está terrível porque tudo se juntou além do terremoto em Croácia, além de. Bom, enfim, portanto, aqui na Europa há vários terremotos junto do coronavírus, que são terremotos, e se pergunto pelo Brasil, sei que vocês têm outro tipo de terremotos também, portanto, enfim. Mas não está fácil em lado nenhum, Tarika. E aqui está começando, provavelmente, eu acho que este ano ainda vai ser mais difícil e mais exigente que o ano passado. Estamos com a ressaca e com a coisa piorando, não é? E melhorará depois, mas ainda, ainda é cedo. Exatamente. E por isso, mais uma vez, né, essas temáticas que a gente vem trazendo são extremamente importantes, porque para mim elas estão sendo um grande suporte para atravessar esse momento e também para dar suporte às pessoas que estão ao meu redor, né? Quando a gente tem um lugar interno para ir, né, e dentro do corpo, ou quando a gente consegue se nutrir de alguns recursos, né? O quanto que isso traz benefícios. Aqui no Brasil a gente está atravessando também grandes conflitos políticos,
que é o que também afeta muito, né, o tema o que a gente está vivenciando, o aumento dos casos. Né, hoje a gente saiu as notícias que nós estamos sem oxigênio em alguns lugares do Brasil para crianças. Então é algo assim alarmante mesmo de arrepiar o nosso cabelo, né? Do básico do atendimento, além de outra variante do vírus, e depois as notícias também criam o pânico do pânico e dão pouca esperança, então tudo junto faz com que os recursos fiquem difíceis de aceder, e eu acho que temos um papel muito importante enquanto cuidadores para ajudar as pessoas a não só ficar dependentes da ajuda que pode vir dos estabelecimentos e da saúde, porque muitos deles estão fazendo o melhor que podem, a política é complexa, mas nós podermos fortalecer a nossa imunidade, o nosso autocuidado, para que o nosso corpo seja um receptor nas melhores condições, mesmo que as piores condições estejam fora. Né? Exatamente, exatamente. Simone, você está pedindo para a gente retirar os comentários, né? É, eu posso tentar fazer isso. Como você sente? É porque nós estamos também abertas para responder algumas perguntas sobre o tema. Doutora Maria Delmar, você sente que esses comentários que estão aparecendo é ruim para você? Tira um pouco o foco? Como está ok para você? Para mim não, eu já estou habituada a isso, a essa dinâmica, portanto para mim não tem problema nenhum. Me Ótimo. adapto. A gente está em cima da cara da doutora Maria Delmar, é verdade, né? Às vezes dá vontade de mudar isso, né? Eu me colocar aqui. Faça assim. Mas nós, de alguma forma, queremos também ter uma live onde a gente possa interagir um pouco com vocês, né? Onde a gente. Porque é uma delícia conversar com a doutora Maria Delmar. Hoje eu estava me preparando para a live, eu estava com saudade das aulas que eu tive com ela. Pois é verdade. Eu ficava assim, escutando e me deliciando, né? Com as palavras da doutora Maria Delmar. Mas eu vou compartilhar ela com vocês hoje para receber. Obrigada, Tarika. Obrigada sempre por me receber também, tanto tu como a Essential Life, porque as aulas foram super dinâmicas e é um prazer, é das coisas que eu mais gosto de fazer, pensar em voz alta, não é? Com verdade. Então, para iniciar o tema de hoje, eu queria iniciar com uma frase do Albert Einstein, que reflete muito no que eu sinto com relação o que eu vivenciei o ano passado, ao aprendizado que eu tive com a doutora Maria Delmar e também com as minhas outras professoras, que é: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. É uma frase de Albert Einstein que eu já li diversas vezes e que faz muito sentido para mim. Eu sempre tive muita curiosidade sobre o tema da epigenética, da psicossomática, né? Eu vim aí por uma trajetória da análise bioenergética, da terapia haitiana, né? O yoga, a Ayurveda, né? Então, todas essas temáticas sempre. E a partir do momento que eu comecei a estudar o ano passado com você, eu senti que muitas coisas começaram a fazer muito mais sentido. E uma compreensão maior também dos meus próprios processos internos começaram a ficar mais claro. Eu comecei a observar muito mais, né, o meu corpo, os sinais do meu corpo, aquilo que eu estava sentindo, né? E um exemplo interessante que eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês, antes de começar a fazer as perguntas para a doutora Maria Delmar, é que eu tirei uns dias de recolhimento com meu marido para estar um pouco mais na natureza. Eu passei a pandemia toda no apartamento trabalhando. E aí eu atravessei um momento bem desafiador familiar. E à tarde eu comecei a sentir uma dor de estômago, mas uma dor de estômago que eu não aguentava. Então aí eu fui para o meu remedinho ayurvédico, aí a dor aumentou. Daí eu fui para ver homeopatia, a dor aumentou. Aí eu já estava desesperada com a dor, eu falei, eu vou tomar. Meu marido chegou, eu vou te dar um remédio que o gastro tá. Eu falei, me dá, me dá, me dá, me dá. Dá tudo. E olha que eu dá tudo, eu quero me livrar dessa dor, quero passar esse momento que eu tô aqui com essa dor.
E eu levei alguns livros, né, óbvio, para as minhas férias. E o meu livro de cabeceira era A Doença como Caminho, que é um livro Uhum. que eu comecei a ler na minha formação com vocês. E aí eu falei, ok, vou parar tudo que eu tô fazendo. Nada de remédio, nada, isso já era de noite. Eu me recolhi numa rede, num lugar bem perto da natureza, sentei e eu consegui fazer 1 hora de meditação. 1 hora de meditação extremamente profunda. Eu venho da meditação ativa do Osho e muito tempo pratiquei as meditações transcendentais no Maharishi, né? E eu estou tendo novas experiências agora com meditação. Só depois que eu sentei num lugar mais próximo da natureza, me recolhi e entrei no processo de meditação. Eu fiquei numa meditação de 1 hora, que para mim foi 10 minutos. Terminou a meditação e eu não lembrava da dor do estômago. Eu não lembrava daquilo que eu estava sentindo. Aquilo saiu como se fosse. Então não adiantava tomar qualquer Uhum. tipo de remédio, que aquilo não iria funcionar. Então, como o corpo é sábio, né? Como que é importante a gente conectar com essa sabedoria do nosso próprio corpo. Eu sou muito imediatista às vezes, né? Então eu quero resolver o negócio e pá! Mas Uhum. leva um tempo, né? Eu Leva um lembro que tempo. numa das suas aulas leva um tempo. Mesmo a gente estudando, leva um tempo para a gente ter essa compreensão Não, mas também. é, leva um tempo. E que bom esse exemplo, não é? Que bom esse exemplo que nos ajuda a perceber que o corpo comunica tudo com tudo, não é? E quando há uma incongruência entre aquilo que me está provocando sofrimento, que é uma emoção, um desgosto, algo muito exigente, familiar, seja o que for, as nossas células que têm todas uma comunicação e têm um ADN, uma genética que compartilham no núcleo, elas ficam ativadas porque elas recebem hormonas, elas recebem sinais químicos. Os nossos pensamentos, as nossas emoções são químicas, são energia, são sensações, são de muitos lugares que a gente vai aprendendo. Então, alterar uma parte da química não serve, tem que se alterar ou tem que se trabalhar com o todo. E quando eu acalmo e me relaciono com esse soma de forma diferente, eu posso expressar ou descarregar essa energia extrema que me está somatizando. Tu tiveste uma somatização. Quando a emoção não encontra um caminho para expressar-se, fica a conversão orgânica, que a gente chama. Se converte organicamente. Se não se expressa, então fica impresso. Não é? É muito interessante perceber o processo. Com certeza. Tem uma pessoa, Mana, tá dizendo que tá muito baixinho. Você tá escutando eu e a doutora Maria Delmar baixinho. Mana, você quer tentar dar um ajuste também no seu áudio? A gente vai tentar aumentar um pouquinho aqui. Ok, não sei se ouve melhor, eu te ouço também. Eu te ouço melhor agora, doutora Maria Sim? Delmar. Então vou Sim. colocar se calhar isto mais perto da boca, talvez. Coisas, máquinas. E eu quis trazer esse exemplo, né? Porque eu parei e pensei, eu falei assim, uau, eu passei 1 ano estudando psicossomática, epigenética, lendo livros, né? Já tenho uma trajetória de vários anos, trabalho com trauma com a Liana Neto, e eu me vi nesse padrão de querer resolver imediatamente aquela dor sem Uhum. consultar o meu próprio corpo, né? Então, Sim, só quando eu realmente sentei, parei, respirei e o livro lá na minha cara, né? Que eu pude realmente entrar e fazer aquilo que o corpo estava pedindo. Então, o quanto que é importante como nós, como terapeutas, uhum. cuidadores, né, psicólogos, constantemente fazer seu trabalho terapêutico individual, ter Sim, seus espaços de se olhar, né, de sentir. sim, sim, sem dúvida. É difícil dar o que não se tem, então nós precisamos não só devolver possibilidade a essa pessoa para fazer essa autorregulação, nós também
corregulamos ao outro, regulando-nos a nós mesmos. Inspiramos com a voz, liberamos hormonas, até mesmo online, na forma de falar, estimulamos com gestos, coisas orgânicas na pessoa, a nível de consciência, a nível de linguagem, a nível de narrativa. Portanto, a transformação, ou seja, essa nova forma, a melhor forma, que é também orgânica, e que foi o grande esquecido da medicina. Depois da medicina, o Reich, felizmente, nos trouxe o corpo, o pai da psicoterapia corporal, sem dúvida, e agora estamos incluindo o corpo orgânico no corpo, na psique, na medicina, e esta ponte que nunca deveria de ter estado dividida, mas sem dúvida é isso, Tarika, quando mais eu permito olhar para a linguagem dos meus sintomas, não como algo que eu tenho que descartar, lutar contra, e me dou conta que é o meu corpo que está lutando para voltar ao equilíbrio, me está querendo dizer que tenho que alterar algo, em vez de lutar contra o sintoma, me perceber que é o meu corpo que está em luta por algo que não está a gostar, que está a gerir de uma forma difícil, pelo que come, pelo que faz, pela gestão de uma dificuldade. E em vez de lutar contra o sintoma, eu me dar conta que meu corpo está em luta. Eu preciso lhe ajudar. Então, esse sintoma é uma fala, é uma linguagem que no princípio é mandarim ou russo para quem não fale, e claro que no imediatismo que tu muito bem trazes, que é de todos, também me acontece a mim pontualmente, claro que sim, me dá uma dor e me dá vontade de pegar em qualquer coisa para tirar aquilo, tenho agora um webinar, uma live, me dói a cabeça, raios parta, quero tirar esta coisa, tudo isso é humano. Temos que acolher a nossa humanidade, não é? Agora me acontece isto, que tem a ver com os nervos e tem a ver com o estresse, que estresse significa que o corpo está trabalhando muito. O estresse significa que o corpo está enlouquecido encontrando uma saída. Então, em vez de a gente lhe ajudar, parar, respirar, lhe dar uma pausa, a gente fica enlouquecido olhando para todo lado para a solução parcial, para anestesiar-se. E só o tempo de olhar e perceber como a birra de uma criança, se a gente dá tempo à birra da criança, em vez de dizer cala-te, a gente espera um pouco, não será sempre, mas a gente espera um pouco, se dá conta que ele tem uma curva, e que a birra tem a sua razão de ser, que se vai autorregulando. Eu tenho 3 filhos, tenho assistido a todo tipo de birras, então tenho aprendido muito com isso. O corpo faz birra. Os sintomas são de alguma forma linguagens, em uma linguagem que não é cognitiva, mas depois passa a ser também, né? Então, sim, precisa-se o tempo. E mudar de hábitos e mudar até essa crença demora tempo. Demora tempo. Exatamente, leva um tempo. É bem interessante que eu devorei um livro do Bruce Lipton, que é a Sim, Biologia da Crença, que eu amo. É um livro que já está todo marcado. sim, E ele dá um excelente exemplo do que a gente está falando. Ele conta diversas histórias interessantíssimas, né? É um livro que eu recomendo fortemente. E numa delas, ele diz: quando eu era bem jovem, eu trabalhava numa oficina mecânica. E numa sexta-feira à noite, todos nós querendo sair para ir tomar um chopp, curtir, chega uma mulher com um carro pedindo manutenção porque havia aparecido uma luzinha vermelha no painel dela. E ninguém queria atender essa pessoa sexta-feira à noite, né? Mas um dos mecânicos falou: ok, eu vou resolver o problema do seu carro. Pegou o carro, colocou na garagem e aquele sinalzinho significava que havia um problema no motor. Então, ao invés de ele olhar o motor, ele foi lá e cortou. tirou a luz. Eu não me lembro dessa vez. E a pessoa saiu com o carro e, obviamente, em algum momento ela vai se... Né? Então, os sintomas... Foi um exemplo tão legal que ele deu, É, né? De os sintomas é isso, é essa luzinha vermelha no painel que está isso. piscando, É, que é o momento da gente olhar o que está acontecendo mais internamente, né? sim, Então, sim. achei uma forma É, muito interessante. muito. É, sim. Cortou a luz vermelha, então o carro continuou andando e provavelmente depois era um problema maior, não é? Porque não se olhou a base, não é? Exatamente. E os nossos sintomas são isso, seja uma inflamação, seja uma febre, seja uma dor, seja uma dificuldade de movimento, seja uma coisa que deixa de funcionar ou funciona demasiado rápido, são sempre expressões do corpo. E por isso a psicossomática nós chamamos humanista, porque na realidade tudo tem a ver com o humano e como a gente se relaciona. E sempre está envolvido, seja também que esteja envolvido o vírus, a bactéria, o agente patógeno, mas a forma como eu me relaciono com tudo isso, a minha crença, a minha psique, a minha parte emocional, como estou na minha vida, como tenho construído a minha biografia, vai fazer com que o meu território corporal esteja em um determinado estado apto
ou não apto para dar uma melhor ou pior resposta. Por isso se fala cada vez mais na microbiologia, na psiconeuroendocrinologia, aqueles palavrões todos, mas que são muito importantes para nós, que o terreno, o território do corpo, isto é importantíssimo para psicoterapeutas corporais também, aqui teremos com certeza muitos neo-reichianos e reichianos, né, como eu também sou, que é o corpo e a forma como a gente cuida da consciência, da nossa história e do nosso corpo, o prepara para estar muito mais hábil e resiliente para relacionar-se, para estar no mundo, para gerir dificuldades, ou o deixa enfraquecido e muito mais apto para lidar com as dificuldades, ficando na fractura, ficando na pior versão de nós. E aí, o coração sofre, o fígado adoece, o pulmão não funciona, o intestino para, a pele fica tosca, as alergias aparecem, o cabelo cai, eu deixo de ver, a fibromialgia começa a aparecer, o esgotamento, o metabolismo altera e poderíamos ir por aí por todas as doenças. Se agora a gente fizesse uma pergunta àquelas pessoas que nos estão ouvindo, em que realmente parassem um pouco e nas vezes que têm estado mais doentes, observem o que estava acontecendo na sua vida nos últimos meses, provavelmente vão a fazer pontes com que quando se deu a doença, já há algum tempo que há várias coisas na vida deles que estava sendo muito exigente, estava sendo muito difícil. Isso precisa um tempo para a gente às vezes fazer pontos, porque não é imediato. Porque às vezes a doença quando se dá, é quando te dá um diagnóstico, mas ela já começou muito antes. Eu vou ao médico quando já não aguento mais. Há quem vai logo quando tem uma dorzinha. Mas o dia do diagnóstico não é o dia da doença. O dia do diagnóstico é o dia que fica público. Mas a doença pode estar comigo há muito mais tempo, meses até anos. Eu vou aguentando, porque o que estou aguentando não é a doença, o que estou aguentando é a dificuldade que estou tendo na minha vida de gerir um problema, de alterar um hábito alimentar péssimo, de estar numa relação tóxica. E meu corpo vai estressando, desgastando e usando as reservas até que um dia vai tirar e vai puxar dos órgãos que têm mais energia para suster a tensão interna, não é? É complexo, mas é fascinante. Com certeza, com certeza. E algo que me veio também, que a gente conversou numa das lives, eu queria tirar os comentários. Bom, eu vou manter. Eu tô aqui em dúvida dos comentários. Tiro ou não tiro, né? Eu não queria que ficasse tão no seu rosto, doutora. Mas algo bem importante também que eu aprendi com você, e aí depois eu continuei estudando e assistindo documentários e falei, uau, faz muito sentido, porque às vezes não adianta termos uma super qualidade de vida, onde nós somos zen, tomamos suco verde, alimentação, tal, se internamente os nossos É, pensamentos são tóxicos, né? Então, sim. quanto que aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, interfere em toda a química do nosso corpo, né? Então, é um olhar para o todo, né? Para a alimentação, prático, como você movimenta o corpo, né? Ainda mais agora nesse momento que nós estamos mais em Sim, casa, né? Diminuindo cada vez mais essa movimentação, como os nossos corpos estão se transformando por conta disso também, né? sim. Mas também observar a qualidade dos nossos pensamentos. O que que a gente está, qual que é esse pensamento compulsivo que fica na nossa mente, né? E para onde ele está levando a gente? É algo muito interessante também de ser visto, ser olhado, né? Claro, sem dúvida. E aliás, que bom que estás trazendo isso, Tarika, porque há uma falsa ideia, e eu me lembro de uma paciente minha que eu tinha, ela era vegetariana, ela fazia super retiros de meditação, ela tinha uma vida super alternativa, tomava água desmineralizada, do manancial, etc., tudo, mas ela tinha câncer, ela ficou com câncer, um câncer muito agressivo. E foi nesse momento, enquanto ela estava em luta, na angústia, com tudo isso, meio que chocada ela e a comunidade que estava à volta dela, como isto acontece, achando como é que é possível, se ela é vegetariana, como acontece? O vegetariano que medita, que vai, não pode ficar doente. É um absurdo. Não é o vegetarianismo, nem meditar muito, que te vai livrar de coisa nenhuma. É muito mais holístico. É muito mais do que só comer bem. Eu posso comer bem, mas estar com uma raiva da minha sogra, do meu ex-marido, algo não perdoado, algo em que não estou grato, algo que continua sendo algo inalcançável, que faz com que o meu corpo fique ácido.
Então, mesmo que tome a coisa mais orgânica, as leguminosas mais maravilhosas, coisas mais biológicas, o meu corpo não se assimila bem, porque ao entrar no meu corpo, o meu pH está alterado. Então, as minhas hormonas e meu hipotálamo, ao receber do mundo, que é o grande antena que me recebe do mundo, a informação, chega de uma forma, mas eu dentro altero. Ela fica perturbada, fica pervertido, o que é entendido de uma forma, fica pervertido dentro. Então, eu recebo algo supostamente saudável, mas meu corpo está num território ácido, ou num território tóxico. Então, o que é dado como algo fantástico, meu corpo transforma em algo diferente. Então, desenvolve uma doença autoimune, por exemplo. E depois vemos pessoas que têm alimentações terríveis, e comem péssimo, e fumam, e têm uma saúde de ferro, pelo menos durante uma boa temporada, e morrem velhíssimas, a gente fala. Que é o que falam aqueles que comem, entre aspas, mal, ou não se cuidam. Meu avô, meu avô tinha 97 anos, fumava aqui numa chaminé, comia carne vermelha, trabalhava no campo, então, olha, não é por isso. Pois é. Então, haveria que ver nessas pessoas que têm esse estilo de vida, como é que ele estava com a vida. Era uma pessoa super feliz, ou era uma pessoa que estava bem, ou que não guardava certas coisas que lhe faziam mal. O facto é que se estão a fazer agora estudos muito interessantes, que em vez de estão estudando as pessoas doentes, estão começando a estudar as pessoas não doentes. E este estudo é muito importante. Estão fazendo autópsias a pessoas que morreram de velhos, supostamente de doença nenhuma, de velhos. Estão começando a fazer autópsias e acompanhamento a pessoas que são hiper mega saudáveis. Há aldeias e civilizações em que as pessoas são longevas, morrem com 100 anos, têm aspectos jovens. O que se passa com essas pessoas? Por que têm uma vida tão longe, de tantos anos e bem? E sempre chegam à mesma conclusão. A forma de viver, a gratidão, a simplicidade, a alimentação, a forma de criar hábitos simples e cooperantes com os grupos com que eles vivem, ter em conta os mais velhos, as coisas que a gente está farta de ouvir, só que fazem isso como forma de vida. Então, isso faz com que essas aldeias, esses lugares que são paraísos perdidos, que espero que os deixem perdidos como paraíso, porque se a gente se mete muito lá ainda, eles contamina. Tá bom, Thaisa. É, são lugares que, na realidade, vivem em harmonia com a natureza. Respeitam os ciclos, respeitam a água, o fogo, as colheitas, as crianças são muito mais livres, não precisam entender o que é o Waldorf, que me parece maravilhoso, e a proposta Montessori e tudo, porque eles já fazem isso naturalmente. Eles aprendem do pai, E claro que isso nós, na nossa sociedade, não vai ser possível instalá-lo desse jeito, porque a gente já criou uma máquina. Mas vamos ter que encontrar a nossa forma. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui, nós as duas, colocando essa sementinha. Como fazer nas nossas cidades, nas nossas comunidades, em que a gente, se calhar, não vai poder fugir todos para a montanha, ter uma vida agarrada a uma árvore, uma cabana de madeira, porque temos que ser realistas, mas como é que assim podemos trazer um pouco de mais humanidade, de mais coerência, de mais consistência, numa forma de vida mais higiênica mental, como tu falavas, uma higiene de pensamento, de sentimento, a coerência entre o que penso, o que sinto e o que faço. E aí sim, nessa dança, o meu corpo canta e toca a mesma música. Porque o problema é que a minha música externa é uma e meu fígado está gritando em outro acorde. E minha cabeça está gritando em lírica e a outra está rock. Eu acho que se a gente, os músicos que me estejam ouvindo, eu fiz 15 anos de conservatório e me ajuda muito os músicos e os instrumentos musicais. Então eu acho que quando um corpo está doente, está tocando totalmente tudo dissonante. Um está tocando rock, outro está tocando ópera, outro está em silêncio, outro averia o tambor, que é o coração. Portanto, esta desarmonia, mesmo que às vezes aparentemente seja harmônico, me queira colocar harmônico, pode estar em qualquer lugar. Cuidado com a ideia de que as pessoas que fazem super retiros, que agora está de moda, e meditação, são todos super saudáveis. Não é verdade. Saudável é aquele ou aquela pessoa que faz uma dedicação, primeiro, de trabalho com o amor, com a gratidão, com as coisas mais essenciais da vida. E são as coisas que quando estudam pessoas saudáveis, há um documentário que eu recomendo a todo mundo, que é o Heal, acho que ainda está na Netflix, muito interessante. Sim, Então, incrível. Nossa. é incrível. E eles fazem um estudo, depois estive seguindo essas pessoas, as pessoas que negativizam doenças, as pessoas que têm curas miraculosas, que não são miraculosas, são miraculosas porque são estranhas, mas não tem nada de miraculoso no sentido de que não vem uma entidade externa fazer
Aconteceu algo maravilhoso, mas no formato religioso. E é maravilhoso que queiram chamar miraculoso porque é estranho de explicar, não fizeram um protocolo de nada. Ok, tudo bem que chamem como quiserem. Mas o que é verdade é que tiveram que fazer um estudo para ver essas pessoas que tinham câncer com grau 5, doenças terminais, diagnósticos mortais, prognósticos de poucos meses, sobreviveram e estão bem. Então pegaram essas pessoas de tantos lugares para ver o que tinham de comum. Até que encontraram a volta de 7, 8 coisas que tinham todos em comum. Mas, sobretudo, além da alimentação, quase todas tinham, etc., havia duas que eram as mais essenciais. A questão emocional, a gestão emocional do que era inundatório, portanto, a gestão do estresse interno, sumiu. A regulação interna, com esses alarmas, o cortisol, a adrenalina em excesso, que são grandes inibidores da parte imunológica, não funcionavam do mesmo jeito, havia uma calma interna. E depois, a nível de vínculo e de corregulação, o trabalho de ajudar os outros, de ser generoso, de vincular com o outro era altíssimo. Se realizavam na vinculação. Esses dois eram potentes em todos. Era aqui o denominador comum. Desafiante agora, que neste mundo que vivemos pandêmico, a vinculação está interrompida e temos que encontrar, mesmo tu e aqui, nós duas, eu sentir o teu coração no mesmo jeito, mesmo que esteja a milhares de quilômetros, e olhar os teus olhos na câmera e aqueles que nos estão sentindo, e permitir-me sentir e deixar-me ser afetada, para não perder minha humanidade. Não será o confinamento, nem o vírus, nem a pandemia, nem as teorias de conspiração, nem a verdade, nem a mentira que me vai retirar a minha humanidade. Eu me resisto a isso de coração. Penso que é uma boa imunidade para poder navegar neste tempo. Sobrevivo? Maravilha. Não sobrevivo? Olha, nos encontraremos em outra, talvez em outra vida. Mas eu decido tentar colocar o melhor de mim para que seja o que for as dificuldades que neste momento enfrentamos todos, que são muitas, utilizar os canais disponíveis de coração, diretos e indiretos, para não perder a minha humanidade. É muito importante, né? Com certeza, muito importante nesses temas, né? E a gente realmente saber como gerenciar o nosso estresse interno, né? Nesse momento é mais do que necessário aprender a fazer isso, né? Nos últimos tempos, eu venho trabalhando muito questões relacionadas a limites, né? Quando eu vejo que algo está me atravessando os meus limites e que aquilo está extremamente tóxico, seja uma informação ou algo, né? É de aprender, ok, tem um tempo de eu ter contato com determinadas informações e me atualizar do que está acontecendo no mundo, mas tem um tempo de eu me retirar desse lugar e encontrar um lugar dentro de mim onde eu Sim, possa encontrar esse espaço de relaxamento, onde eu possa diminuir essa tensão, onde eu possa me autorregular. A meditação está sendo, e o yoga, né? Uma sim. grande ferramenta também. E com pequenas atitudes, pequenas coisas a gente consegue. Eu sinto, eu sou muito, eu tenho uma visão muito, né, positiva em relação a isso, que eu sinto que com pequenas atitudes a gente faz grandes diferenças no nosso dia e às vezes na vida das Sim, pessoas também, né? claro, sem dúvida. E a meditação ajuda, o yoga ajuda, todas as coisas são maravilhosas, mas há pessoas que não são capazes ainda de meditar, então ficam mais irritados. Então eu recebo muitos pacientes que falam, sim, eu acho, e já me disseram que faça yoga, tai chi, luyon, chimpun, tunchum, eles falam assim, né? Estou farta de que me digam que tenho que fazer essas coisas todas que não me identifico. Então não me identifico colocando-me em posição de lótus que nem meu corpo aguenta, não me identifico fazendo yoga com posturas, não me identifico comendo mato, não me identifico nada disso, eu não posso, ainda é muito longe para mim. E então, poder também alterar a nossa linguagem para não fazer uma coisa tão dramática, porque então vão a desistir do seu processo. E hoje nós sabemos que meditar é mediar entre o externo e o interno, é maximizar esse contato com o interior e minimizar o contato com o exterior. Então, pode ser tomando duche, pode ser caminhando, ajudar a pessoa a fazer enquanto está tomando banho, está montando de bicicleta. O que a pessoa gosta de fazer? Olha, eu gosto de olhar para os meus peixes. Ok, fantástico. Olha para os teus peixes e respira um pouco. Isso já é meditar, não queira chamar meditar, não importa. É momento de olhar para os peixes. Então a gente altera a linguagem para
promover que a pessoa possa estar num estado de semi-alteração de consciência, que lhe dê uma pausa ao estresse interno e vai começando, nem que seja, a respirar um pouco melhor. Eu começo sempre pela respiração, pelas pessoas que estão muito distantes desse tipo de áreas, porque se assustam, até se irritam, porque até que tu já tens muitos anos de meditação, mas no princípio a meditação, eu própria, quando eu comecei a meditar, era muito jovem, eu achava uma barbaridade. Primeiro adormecia, logo achava, como era muito acadêmica, que essa gente era gente esquisita, que fumava coisas raras, que vestia, eu vestia Chanel, salto alto, tudo super ajustado, me pintava com maquilhagem de última geração, me punha perfume de tudo. Eu parecia, seja lá o que for, ainda bem que essa fase me passou. Mas eu achava aquilo muito estranho, essa gente esquisita, que medita, que cruza pernas, que fica descalço, coisa, o chão tá sujo. Hoje em dia é tudo diferente. Mas essas são as pessoas que também nos procuram. Então, o que eu vou dizer a uma mulher, a um homem executivo que me chega? Olha, vamos aprender a meditar, você está muito estressado. E para resolver esse problema de saúde, tire o sapato, comece a cruzar. E vamos pensar lá em Buda, um caminho, respire e veja a luz. Vai correr saindo, vai sair correndo de lá, vai dizer obrigada, beijos e um queijo, até a próxima. Você é um pouco louca. Não, obrigada, tá bom, não. Com certeza. Então, Maravilhoso. Amei. para quem é que a gente está a falar? Estamos a falar para só nós ou estamos a falar para todo mundo? Né? Maravilhoso. Com certeza. Muito bom. Exatamente esse é o ponto. É, Porque a maioria das, sim, sim. porque a A maioria maioria das das pessoas pessoas, né, vai. É. não tem essa experiência. É. Não, não tem. Somos uma minoria etárica e eu trabalho muito, venho da área clínica. Então, a maior parte dos meus clientes, sobretudo no princípio, ainda hoje são uma grande parte, não tem nada a ver com esta área. Eu estou com banqueiros, com executivos, com políticos, pessoas do espetáculo, pessoas que não tem nada a ver com isso. Então, a nossa linguagem, se a gente acha e tem esta crença que isto é maravilhoso, mas ainda há muitas pessoas que estão out por completo disto e têm uma vida com uma linguagem, uma dinâmica, não tem nada a ver. O que vamos fazer com essas pessoas? Dizer, é muito resistente, ainda não chegou lá, ainda come fatal, ainda é péssimo. Onde que está a nossa calma para dizer, ok, tudo bem, vamos ir pouco a pouco, eu não te vou levar para que fiques vegan, nem nada disso, vamos primeiro só estar junto, acolher a tua coisa, vamos falar de política, vamos falar de carro, e ele me fala do carro e do Mercedes, me lembro uma paciente minha que ela dizia, ai, que angústia, não tenho dinheiro já para me comprar aquela mala, estou estressada, aquela mala que me faz coisa, porque eu vou comer a minha sogra, a angústia era ela a mala caríssima que não podia comprar. E para uma supervisão, a mala, ai meu Deus, que horror, a mulher não pode comprar a mala, que horror, que coisa horrível, que superficial. Mas se a gente vai mais profundo, quer dizer, se a gente é psicoterapeuta da alma, ela não pode comprar mala porque a máscara dela não suporta e não tem segurança suficiente para ir menos vestida como ela acha que tem que ir para um sítio onde ela vai se sentir exposta. Então, até que ela não compreenda de outra forma, a mala vai ser algo que ela vai lhe dar segurança externa. A mala, uma fala, o que for. Para essa mulher a mala, para outra pessoa é a cara, para outra é o cabelo, para outra é um título universitário. E então utilizar essas ferramentas como objetos de transição e não criticar internamente de que essa pessoa não faz yoga, não faz ayurvédica, acha que os homeopatas são loucos e acha que a gente é bruxa, porque a gente somos os novos bruxos e bruxas modernos com diploma. Somos os herdeiros daqueles que eram curadeiros, parteiros, que trabalhavam com os elementos, só que agora de uma forma organizada, ou organizada nesta época, mas estamos trabalhando com os elementos. E ainda, se eu falo desta forma como nós as duas, só falando da energia, de que temos que harmonizar-nos com alguém que tem uma linguagem matemática, como é que ele vou ajudar? Exatamente. Nossa, olha, eu vou te falar. Numa das aulas que eu pirei assim com uma das suas falas, eu falei, meu Deus do céu, eu quero estudar Forever também com a Maria Del Mar, porque foi muito legal. É, foi quando você disse, eu quero que vocês aprendam a falar desde uma pessoa mais científica do mundo acadêmico até uma pessoa mais holística, que trabalha mais com as ervas, com o fluxo de energia, né? Então, esse entendimento é extremamente importante, Claro. essa junção
da ciência com a espiritualidade, né? É isso que a gente da Essential Life também procura trazer, Claro. é esse caminho do meio e cada vez mais integrar esses dois conhecimentos, né? O quanto isso é importante. Claro, claro, porque, Tarika, é uma coisa que me tenho debatido muito, toda esta coisa de contra o sistema está corrompido, há muita coisa que a gente não gosta, a gente pode ir contra, e há muito tempo que eu me percebi que eu não quero ir contra o sistema, eu quero estar dentro do sistema, com uma perna naquilo que eu quero, com uma perna no sistema, porque eu quero trabalhar com o sistema e fazer algo. Se eu vou fora totalmente do sistema, vou falar para quem está só fora do sistema. Mas eu quero falar para os que estão fora e para os que estão dentro. Então, eu tenho que aprender a linguagem de ambos lados. Então, se eu falo com um advogado, com um psiquiatra, eu tenho que saber do DSM-5, do livro de diagnósticos de saúde mental. Por isso, a gente o ensina durante a formação de base. Para que um psicoterapeuta nosso saiba falar do que é o diagnóstico e também saiba falar do diagnóstico reichiano, da agressão masculina, psicopata e do enneagrama, do tipo 1, do conservador, do sexual. Então, posso falar para um gestáltico, para um psicodramatista, como para um neurólogo, para um psiquiatra, para alguém que está no hospital. E então aí, é nesse momento que é uma sintonia de linguagem, porque linguagem e comunicação, como Françoise Dolto dizia, uma grande psicoanalista que incluía o corpo, uma forma maravilhosa, uma francesa que foi muito criticada porque ela falava tudo é comunicação. Até um bebê que não aprendeu ainda a falar, tu lhe falas, mamá vai, mas volta, e nesse tom de voz, ela calma. Tens que dizer com intenção. Mamá vai sair agora, mas mamá volta. E criar disso uma entoação e uma repetição. E a criança entende. Portanto, a gente precisa criar sintonias e não ir contra. Eu sou muito mais apologista da corregulação que a Liana Neto traz tanto, que eu adoro ela, a teoria polivagal, que ela maneja dessa forma maravilhosa com o trauma. Corregular não significa só corregular o sistema nervoso. Corregular significa regular a informação que a gente tem. A informação que a gente tem de diferentes áreas. Então, eu quero estar num sistema assim. Há muita coisa que eu não gosto. Mas eu quero dialogar também com essas pessoas. E talvez só fique os 5% daquilo que eu digo, mas eles vão olhar com carinho e com respeito, porque eles fizeram o seu percurso para estar lá. E eu fiz outro percurso, também estive lá. E quando estava lá, me lembro muito bem quanto rígida eu era, porque eu me lembro de mim naquela época. E me lembro quanto eu era crítica. Me lembro muito bem das sensações, não vou esquecer. Portanto, eu acho que esse trabalho nosso também tem que ser honesto e humilde o suficiente para perceber que onde quer que esteja cada um, não chegou lá, não chegou assim. Chegou por um histórico. A gente tem que ter calma para ajudar que o corpo e as células comecem a vibrar e nos sentirem em perigo, que é o tema de base. É uma pessoa que não compreende a minha linguagem, tenho que me adaptar à sua linguagem para que não sinta em perigo e então podamos pouco a pouco caminhar lento e seguro, né? Muito interessante o que você está colocando, e também com relação à linguagem, né? Porque quando a gente, para quem está assistindo, nós teremos um workshop dia 30 na Essential Life com a doutora Maria Delmar, né? Cujo tema é psicossomática humanista e epigenética, né? O corpo orgânico e integral de cada ser. Sei se me estás ouvindo ainda. Sim, voltou? Agora voltou. Voltou, voltou. Sim, Voltou. Todos vocês conseguem escutar e ver a gente normalmente? sim, parece que sim. Parece que sim. Então, nós teremos esse curso, esse workshop com a doutora Maria Delmar, dia 30 na Essential Life, onde a gente vai trabalhar com esses temas da psicossomática e da epigenética. E é interessante porque, de longe, né, quem vê fala, uau, pode ser um tema muito difícil, né, ou complicado demais. No meu sentir, como uma aluna, né, é gostoso. É um estudo Uhum. gostoso. É gostoso escutar a doutora Maria Delmar. É gostoso. As horas passam assim, voando num piscar de olhos. Realmente a gente faz muitas pontes, né? Com o que a gente está vivenciando. É um entendimento que traz muito recurso porque nós estamos vivenciando nesse momento, né? Então não é algo, porque às vezes parece um bicho de sete cabeças quando a gente coloca em palavras, né? É. Então,
nesses dias eu recebi algumas perguntas, então se fisioterapeutas poderiam participar, Uhum, cuidadores, né? Vamos claro, falar um sim. pouquinho sobre isso, doutora Maria Delmar? Sim, sim, sem dúvida, o objetivo também, quando eu pensei nesta possibilidade, este curso, que já vai na quinta, porque esse curso que também nós vamos depois a oferecer desses 3 meses, ainda é uma parte pequena do curso grande que nós temos, que é 1 ano e meio, são quase 2 anos, né? Porque é um tema muito grande. Mas o objetivo também, quando se idealizou esta formação, uns anos atrás, era porque eu sempre tive muito ligada à medicina, à naturopatia e todas essas coisas, mas também sentia a necessidade de fazer numa linguagem que não tivesse que ser só médica, até porque eu não sou médica, nem tivesse que ser só para os enfermeiros, nem só para os fisioterapeutas, nem só para os psicólogos, psicoterapeutas, sino que fosse algo que fosse suficientemente profundo, mas numa linguagem suficientemente simples e entendível, para nós podermos fazer essa ponte saudável entre o corpo orgânico, o corpo emocional, a consciência, porque é a única forma. E eu, quando escrevo, e estou agora fazendo outros livros, e o livro que escrevi, uma das coisas que eu escrevo no meu prólogo é que eu escrevo tal qual falo, porque eu gosto de coisas simples. Meu pai também era escritor, e uma coisa que eu aprendi com ele, às altas horas da noite, que ele acaba de escrever, ele me falava: Maria del Mar, decide com quem queres comunicar, ou com todos ou só com alguns. Se é com todos, tenta expressar daquilo que te vai na alma de uma forma que seja compreensível por todos, mas se queres com poucos, então escolhe a linguagem daquele grupo. Portanto, transformar algo que tem essas palavras complexas em algo simples é algo que eu adoro fazer. Pronto, é profundo, mas é simples porque a gente vai falar de epigenética, vai falar da célula, vai falar dos órgãos, vai falar dos sintomas, mas não vai falar da célula, da molécula, do CH, que tem a porcentagem matemática de nós. Isso não é o nosso tema. O nosso tema é perceber por que se adoece. Como é que a gente pode ajudar a não fazer um ato médico, fazer um ato psicoterapêutico, a ser coautor junto com a pessoa para perceber que foi algo dramático, inesperado, vivido de uma forma em solidão e que isso ativou certas hormonas que provocaram sensações que vai poder identificar também no seu corpo. Às vezes nós temos tremores no corpo que são descargas do sistema nervoso, então vamos aprender também a olhar para essas descargas para saber que o corpo está descarregando cortisol, está descarregando adrenalina, ou está liberando um pouquinho de serotonina. E isso vai ser ótimo para nós, vai ser ótimo para os nossos clientes. Traduzir a linguagem orgânica de forma que terapeuticamente seja fluido. E não ficamos achando, às vezes, uma coisa me aconteceu nas primeiras aulas, que os alunos que vinham numa área só psicologia ou terapia diziam: nossa, a gente vai ficar agora super funcional falando de circuito de respiração, de coração, sístole, diástole. Eu digo: não, calma, calma, calma. Isso é uma seca. Se calhar para alguns novos, para outros será uma seca. Não é nada disso. A gente vai perceber a dinâmica dos circuitos, vai perceber de como as doenças aparecem, vai perceber mais de ficar mais ágil na linguagem e vamos olhar um pouco mais para o interior, porque teve esquecido. E o coração bate forte, mas sabemos pouco do coração, então vamos saber algumas coisas do coração. Eu fico com calor no meu corpo e minhas hormonas ficam revolucionadas e minha menstruação vai embora. E é bom saber por quê. É bom saber que isso tem um mecanismo específico, que eu de repente fico com alergia em certas alturas do dia ou da época, ou porque vou me relacionar com alguém, então me dar conta que são termômetros do meu corpo me alertando. E isso me dá uma visão totalmente distinta. Por isso, não é uma linguagem complexa, embora vamos falar de temas complexos. Mas eu acho que essa é a arte de nós transformar em algo profundo e complexo, em algo possível de fluir entre todos nós. Com certeza. Belíssima colocação, doutora. Então, tem uma pergunta, Bárbara. No site da Essential Life Experiences, você consegue acessar toda a programação. Eu vou falar um pouquinho dessa programação também. Após o workshop que acontecerá no sábado, nós teremos também um curso com uma duração um pouco maior que vai acontecer pela escola CPSB, com o apoio da Essential Life, que é o curso internacional de especialização em psicossomática e epigenética em psicoterapia, onde a doutora Maria Delmar vai entrar nesse tema. Em breve, a Essential Life também vai divulgar as informações e colocar. Vocês podem conectar direto comigo e eu encaminho para a escola e passo as informações que eu tiver. Os temas, eu vou trazer um pouquinho.
do que a gente vai falar no workshop de sábado, agora dia 30. Então, esse workshop, ele vai acontecer ao vivo com a doutora Maria Delmar, no período da manhã, no sábado. Após o acontecimento do workshop, todos os inscritos irão receber material didático, certificado e também vocês terão acesso por 30 dias à aula. Então, vocês podem rever a aula quantas vezes vocês quiserem. E se vocês não puderem participar ao vivo no sábado, vocês podem assistir a videoaula depois. Eu sinto que é interessante, eu como aluna da doutora que fiz curso, a formação de psicossomática e epigenética, no meu sentir, eu estou aqui me coçando, porque eu quero fazer novamente a reciclagem desse curso, porque eu sinto que tudo que a gente... É um curso rico em conteúdo, e a gente leva um tempo para integrar toda essa informação. Eu me sinto agora, nesse exato momento, me deliciando com muitas coisas que eu aprendi lá atrás e que agora eu estou revendo e eu estou falando, uau, mas olha o que a doutora falou faz sentido. E lendo os livros indicados também, né? Então, o workshop que nós estamos oferecendo nesse sábado pode ser uma bela de uma porta de entrada para a gente já ter um contato com o tema, já começar a degustar, aprofundar, ter experiências e mergulhar. E para se preparar para um formato um pouco mais estendido também, né? Então, uma das coisas que nós falaremos no sábado que a doutora vai trazer a linguagem dos sintomas, que é o que a gente começou a live falando, né? O processo de adoecimento e recuperação da saúde, o que é psicossomática humanista, epigenética e endocrino. Ai, 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 é um trava-língua, hein? O nome é psiconeuroendocrinoimunologia. Exatamente. A função do estresse e o trauma na saúde e a ponte com o processo terapêutico. Então, é um workshop extremamente interessante para nós terapeutas, cuidadores, pessoas da área da saúde, pessoas que querem se beneficiar desse conhecimento, né? E aí depois tem uma proposta de aprofundar um pouco mais e a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Quer colocar um pouco mais de palavras sobre o que eu trouxe, doutora? Sim. Eu acho que até mesmo, às vezes, as pessoas me terminam perguntando sobre tudo este palavrão, além da doença, além da epigenética, que é importantíssima, já sabemos que não é nada fixo, sobre a psiconeuroendocrinoimunologia, não é? A PNI, que eu estou fascinada com ela, que é esta ponte em que o sistema nervoso, o nosso sistema endócrino, o nosso sistema imunológico comunicam o tempo todo. São os chismosos, os fofoqueiros do nosso corpo. E ter esses três sistemas a funcionar e perceber como é que eles funcionam é extremamente importante para a psicoterapia, porque o nosso hipotálamo é que recolhe, de alguma forma, e é o chefão da informação que vem de fora, e conecta com a nossa pituitária, com o terceiro olho, se a gente fala mais transpessoalmente, ou com a pituitária, ou a hipófise, que é a mesma coisa, e ela que decide que hormona, que glândula vai ir. Isso é muito importante porque, segundo, se eu faço a gestão disso de medo, vai para um sítio, se faço a gestão de que é um desafio, vai para outro sítio, se faço a gestão de que isso é frustrante, vai para outro sítio. A gestão de como é que eu recebo do mundo e como é que minha glândula mestra decide, junto com o meu histórico, se eu recebi uma frustração, ou se me dá medo, ou se é amor, vai determinar o comportamento do meu corpo. Vai determinar que hormona, que química, que molécula vou soltar, que gene talvez vou metilar, vou alterar epigeneticamente. Então, compreender essa área da psiconeuroendocrinoimunologia, PNI que se chama, é muito importante porque também até perceber a estrutura da comunicação do corpo que trabalha em rede. E isso me dá uma ampliação de consciência que, de facto, a forma como eu recolho a informação, a forma como eu recolho uma disputa, um conflito, uma informação, a forma como eu a recebo, eu posso, com a minha consciência e com muitos outros recursos, começar a fazer uma gestão diferente corporal também. Então aí, em vez de liberar o tempo todo o cortisol, que me tira a criatividade, a adrenalina, ou acidificar o corpo,
eu já sei que eu posso alterar certos percursos do corpo, rutas, roteiros. Isso é muito, muito importante. Então, é uma área fascinante que incluímos na segunda turma de psicossomática e epigenética há uns anos, ampliando, porque estão-se fazendo estudos de investigação e eu gosto muito de estar ligada à parte contemporânea, porque o que está acontecendo no mundo nós precisamos ir atrás. E há coisas milenárias que são importantíssimas e estão sempre atuais, e há coisas que são atuais que temos que incluir. E a gente tem que ir atrás delas. A psiconeuroendocrinologia é super atual. E é fácil de entender porque ela é mesmo, fala como se tivéssemos personagens internas e personifica, e podemos falar de personas ou personalidades de nossos órgãos e de nossos sistemas, porque eles também têm personalidade e também têm um jeito de se expressar no mundo. Isso muda a percepção funcional para torná-la muito mais humanizada. E a psicossomática humaniza também. Ai, olha, é incrível. Eu sou muito suspeita para falar, porque eu simplesmente amo todo esse tema. Falando um pouquinho mais, né? Então, além do workshop que nós estamos oferecendo no dia 30, né? E da psicossomática e epigenética, nós temos a contribuição de professores excelentes junto com a doutora Maria Delmar, que é a Liana Neto, né? Para quem conhece a Liana Neto, sempre está com a gente aqui na Essential Life, que também é minha professora de experiência somática, uma querida. A Tatiana Neves também, que é uma querida, adoro as aulas da Tati. Então, realmente é uma formação que todo o apoio do Hugo também, que é um super querido, né? Que está o tempo todo apoiando, dando Maravilhoso. muito suporte pra gente. É. Eu super recomendo para todos. Então, se alguém tiver alguma dúvida com relação aos dois workshops que nós estamos falando, né? O workshop e o treinamento que nós estamos falando, vocês podem escrever para a gente agora, né? O que a gente puder esclarecer, enfim. Nós, da Essential Life, nós podemos fornecer também todas as informações adicionais, né? E lembrando que até amanhã, até o dia 16, para o workshop do dia 30, temos o valor promocional de lançamento. Então, hoje é o lançamento do workshop. Após essa data, haverá um reajuste, né? Então, para aproveitar aí esse momento. Uhum. E eu sinto que é isso, né? Estamos chegando no final da nossa live. É. E é muito. E Sim. E espero que isto seja de ajuda. Eu, no workshop que vai durar umas 4 horas, é um pouquinho tempo, mas espero falar do mais essencial além do programa, mas que as pessoas também possam levar uma experiência, porque pretendo também fazer uma vivência ou uma mini sessão com alguém, talvez, mas algo que a gente possa levar também experienciado no corpo, para que a gente se ajude, que a gente está precisando mesmo aprofundar esses temas todos. Acho que a todos os níveis, tudo o que a gente puder fazer para manter o equilíbrio, para aumentar, nos vai ajudar a todos. Portanto, vai ser de alguma forma uma introdução e que espero que sirva e que a gente se ajude a pensar em voz alta, porque estas coisas, as tuas perguntas também me estimulam muito, que seja também um momento de encontro humano, não é? E continuaremos navegando. realmente é o que eu sinto nas aulas. É humano, é rico em experiência, né? Porque tem as trocas, tem as partilhas, né? Sim. Né? E para mim algo que é muito bonito é realmente esse lugar que você traz de algo mais que fala de uma forma suave, de coisas da meditação, coisas, né? E também que traz essa coisa do estudo científico. Isso me deixa extremamente segura em Ah, continuar a minha caminhada de estudo, né? claro. Eu acho que há que fazer a integração. Platão já dizia, há médicos do corpo e há médicos da alma. Não deveria haver médicos da alma e médicos do corpo, porque não se pode separar. Ele já dizia isso, né? Exatamente. Ai, que delícia. E muito Então, obrigada também à Essential Life. Eu acho que para o povo brasileiro fazer tudo, as perguntas através de vocês é muito mais facilitador. Portanto, vocês fazem um trabalho incrível. É tudo tão humanizado e tão personalizado que eu estou encantada. Portanto, acho que isso já é terapêutico de si. obrigada. E olha, uma delícia te receber aqui para essa conversa, que eu sempre fico extremamente animada, Eu cheia de também. Eu ideias. também.
eu também, Tarica. Obrigada, muito obrigada. E muito obrigada a todos os que estiveram conosco. Espero que tenha ajudado neste tempinho que a gente se vê junto. Vos desejo o melhor, que se cuidem muito e que estejam sabendo transitar esta difícil fase mundial. E passará, com certeza, mas ainda não. Portanto, nós Com temos que certeza olhar. iremos atravessar, né, essas noites escuras, né? É, Com iremos certeza. atravessar. Se cuida, doutora Maria Delmar. E olha, um beijo grande para Obrigada, você, para todos também, igualmente, né, da Espanha, aqui, assim, vibrações aqui do Brasil, para que todos nós igualmente. possamos ser bem resilientes nesse É, momento, né, para de todos que estão nas grande dificuldades. travessia. Política, tudo. Beijo também para a SAF, para a equipe toda da Essential Life e mesmo aí para o Brasil, que eu sei que eu acompanho as notícias e sei que hoje é um movimento também muito forte. Tenham sorte que vão lá a cuidar-se e a transitar melhor. Um beijo enorme a todos, muito obrigada e até breve. São Até todos muito mais, até bem-vindos. breve. Tchau, minha querida. Adeus. Tchau.